São anunciados os vencedores do concurso de dança, e, no meio de todos, Celso faz algo tão impulsivo, tão tomado pelo ciúme, que ninguém consegue acreditar no que vê. No mesmo momento, Candinho comemora a vitória de Samir e Picolé, sem imaginar que Sandra, Ernesto e Olga aproveitam cada segundo da festa para colocar em prática o plano sujo contra a fábrica. Mas tudo muda quando Estela e Túlio entram, visivelmente tensos, carregando uma verdade que vai parar a comemoração. Eles encaram Candinho e anunciam: descobrimos algo muito grave, Candinho. E então, começam a contar tudo, desde a final do dance. A final do concurso. Túlio e Estela. Celso e Tamires. As duas duplas finalistas. Estela já entra desconfortável, como se pressentisse a tempestade. E Celso, incapaz de esconder, fixa os olhos nela com um ciúmes quente, doído, quase descontrolado. Durante a música final, Túlio passa o braço pelas costas de Estela, um gesto simples, mas que acende o pavio. Celso quase explode. Tamires percebe e o puxa mais perto. Não faça isso, podemos perder o concurso. Mas ele, irritado, responde entre dentes: e quem liga para esse concurso? Olha o que aquele doutorzinho tá fazendo. Tamires tenta acalmá-lo. Ele só tá dançando com a Estela. Mas Celso só enxerga a ameaça. A maldade não está no gesto de Túlio. Está nos olhos de Celso. Do outro lado do salão. Túlio cochicha: seu namorado não tá olhando feio demais pra gente? Estela respira fundo. Tá, ele tá com ciúmes. Mas agora não pensa nisso. Depois eu converso com ele. Túlio engole seco. Eu tenho medo dele querer resolver comigo. Estela garante: ele não vai fazer nada com você, eu prometo. Mas seu olhar não é tão firme quanto a sua voz. O descontrole. A música segue. E Celso segue, queimando por dentro, encarando Túlio como se fosse um inimigo mortal. Tamires, já sem paciência, insiste: por favor, Celso, dança direito. Eu sou a dona desse lugar. Fica feio perder desse jeito. Mas ele rebate, amargo: e mesmo se a gente ganhar, vão dizer que é marmelada. Tamires, exausta, solta: então isso é inútil. Ela o empurra. Celso perde o equilíbrio e cai aos pés da própria noiva. A vergonha ecoa no salão. A música para. Todos ficam em choque. O resultado. Vermelho anuncia. E os vencedores são Túlio e Estela. A plateia vibra. Estela e Túlio comemoram. E Celso, humilhado, se levanta e sai, incapaz de assistir à alegria do rival. O confronto. Estela corre atrás. Espera. Por que você fez aquilo? Com os olhos molhados, Celso dispara. Você sabe muito bem, nem precisa dizer. Parece até que faz de propósito. Ela tenta explicar. Tem um motivo para eu ter dançado com o Túlio. Mas ele corta. Eu também dancei com a Tamires, lembra? Mas isso não muda o fato de eu sentir ciúmes desse doutorzinho. Ele já disse, com todas as letras, que é apaixonado por você. E eu? Eu sou o errado. Ele respira fundo, quebrado. Você girando pelo salão com ele, e eu que tenho que engolir. Estela fica sem palavras. Celso se afasta, chorando. Enquanto isso, Tamires encontra Túlio ainda abalado. Para quem acabou de vencer um concurso, você não parece feliz. Ele admite. Você sabe muito bem, a única felicidade foi dançar com a Estela. Mas agora ela tá lá com o noivo, lançando aqueles olhares raivosos para mim. Tamires se aproxima devagar, com aquele sorriso malicioso, e dispara. Se você gosta tanto assim dessa professorinha, então lute por ela. E quando o Celso ficar triste, sem chão, eu posso consolar ele. Túlio arregala os olhos, surpreso. Você não acha isso mesquinho demais? Ela já tem alguém para amar, por que eu deveria querer que ela me ame? Tamires chega mais perto, quase roçando o ouvido dele, e sussurra. Porque eu vejo nos olhos dela, Túlio. Ela te ama. Só que ainda se sente presa ao Celso. Mas amor, amor mesmo, ela tem por você. O rosto de Túlio se ilumina. Ele abre um sorriso largo, o coração batendo rápido, cheio de esperança. Mas ele nem imagina que muito em breve, Celso fará algo grandioso. Algo capaz de salvar vidas, e que deixará Estela ainda mais tocada pelo noivo. No dia seguinte, Celso chega à casa de Candinho. E o encontra preparando tudo para a festa de Júnior e Picolé. Surpreso, ele pergunta. Eu, me esqueci. Hoje é o aniversário do Júnior, não é?
Candinho abre um sorriso enorme. É sim. Vou fazer aquela festa tradicional, do jeitinho que faço todo ano. Mas dessa vez vai ser especial, aniversário do picolé também. E todas as crianças do orfanato vão vir. Nesse momento, o semblante de Celso muda. Ele percebe que Samir estará lá, na festa que um dia teria sido dele. E teme que qualquer sinal, qualquer gesto, possa revelar a verdade. Engolindo seco, ele tenta escapar. Pena que eu não posso vir, eu tenho outro compromisso. Mas Candinho corta imediatamente. Cancele. Você sempre veio todos os anos. Você é da minha família. Eu preciso de você aqui. Sem ter como recusar, Celso força um sorriso amarelo. Claro, eu cancelo. Afinal, o que poderia dar errado, não é? Enquanto isso, Zuma descobre sobre a festa de Júnior. Irritada, ela vai até Zenaide. Você ia me trair de novo? Ia levar os pestinhas sem a minha autorização? Zenaide treme, assustada. Claro que não, patroinha. Eu soube ao mesmo tempo que a senhora. Zuma muda o tom, abre um sorriso falso. Nesse caso, eu autorizo sim. Aliás, eu mesma vou acompanhar os pestinhas. Zenaide arregala os olhos. Tem certeza que quer ir na casa do Candinho? A senhora não tá com uma boa reputação lá. Zuma ergue o queixo. Mas é claro que vou. Eu estou grávida do Candinho. Zenaide tenta dizer algo. Na verdade, patroinha. Mas Zuma corta de imediato. SHHH. Eu não quero comentário que desminta isso. As crianças têm ouvidos. Venha comigo, vamos preparar uma barriga falsa. Zenaide franze a testa. Barriga falsa? Mas se a senhora tá grávida, nem barriga deveria ter. Zuma dá de ombros. Será uma barriguinha de leve. Zuma ajusta os cabelos, ergue o queixo, e declara com orgulho. Vou usar meu vestido mais justo. Quero que todos vejam a barriga. Zenaide dá uma risadinha, meio inocente. Então nem precisa ser barriga falsa, já que... Mas o olhar furioso de Zuma corta a frase no meio. Zenaide engole seco, muda o tom imediatamente. Claro, patroinha, claro que ajudo. Separei umas espumas do meu próprio colchão. Zuma sorri, satisfeita. Ótimo. Assim fica perfeito. No hospital. Estela e Túlio trabalham lado a lado, tentando manter o profissionalismo. Mas a tensão da noite anterior paira no ar. Os olhares desviados, as pausas longas, denunciam tudo. De repente, Sônia surge no corredor. Ela vai conversar com Lauro, e isso acende algo na mente de Estela. Ela se aproxima de Túlio e fala, quase em sussurro. Ontem, Sônia e Zuma fizeram o teste na mesma hora. Túlio confirma. Sim. A Zuma te entregou a amostra, e a Sônia entregou a dela pro Lauro. Estela franze o senho. Sim, mas nós não vimos o que aconteceu no banheiro. E se a Zuma, deu um jeito de trocar as amostras? Túlio arregala os olhos. Você acha mesmo que isso é possível? Estela respira fundo. Se tratando da Zuma, tudo é possível. Ela olha ao redor, nervosa. E o pior, as amostras já estão em análise. E a ciência ainda não evoluiu a ponto de sabermos de quem é cada uma. Túlio concorda com um suspiro pesado. Esse é o grande problema dos testes. A gente confia no que o paciente entrega, e pronto. Estela passa a mão no rosto, angustiada. Como eu pude ser tão ingênua? Eu devia ter entrado no banheiro. Mas eles ainda não sabem que um detalhe inesperado, mínimo, quase invisível, será o suficiente para desmascarar Zuma na frente de todo mundo. A chegada de Celso. Celso aparece de repente, tenso, com o ciúme estampado no rosto. Do que vocês estão falando tanto? Não deveriam estar trabalhando? Estela respira fundo, tentando manter a calma. Celso, por favor. Não tem nada demais. A conversa é sobre trabalho. Ele encara Túlio com firmeza. Eu acredito em você, Estela. Mas eu quero ter uma conversa com o doutor. Túlio desvia o olhar. Estela tenta impedir. Não, por favor. Não queira causar confusão. Mas Túlio a interrompe. Tudo bem. Eu converso com ele, mesmo contra a sua vontade. Estela se afasta, deixando os dois sozinhos no corredor, enquanto o clima pesa ainda mais. Celso dá alguns passos em direção a Túlio, firme, intimidante. A respiração pesada, o maxilar travado. Eu só vou dizer uma coisa. Ele fala baixo, mas cheio de ameaça. Para de tratar a Estela como se ela fosse solteira.
Eu já tenho problemas demais para ainda ter que me preocupar com você. Túlio mantém a postura, sem recuar. Eu vou te respeitar, claro. Mas fique sabendo. Eu não vou desistir da Estela. A raiva acende nos olhos de Celso. Como é que é? E ainda tem coragem de dizer isso na minha cara? Túlio respira fundo e responde sem tremer. Eu só digo o que sinto. E não sou destruidor de lares. Se for para eu ficar com a Estela, vai ser porque ela escolheu. Celso se aproxima mais um passo, rosto a centímetros do dele. Mas ela jamais vai escolher você. Nós vamos nos casar. E você ainda vai cuidar do pré-natal do nosso filho. Ele sai furioso, deixando Túlio tenso, inquieto, dividido entre razão e desejo. Em outro lugar da cidade. Ida está em sua loja, olhando fixamente para o diário da mãe. Um objeto pequeno, mas que pesa como uma rocha em suas mãos. Ela sussurra para si mesma. Aqui pode estar o maior segredo da minha vida. Será que minha mãe escreveu o nome do meu pai? Será que o Lúcio é mesmo meu pai? Com mãos trêmulas, ela abre o diário. Mas a coragem vacila. O medo a domina. Ela fecha o caderno com força. Com lágrimas escorrendo, diz baixinho. Não, eu não consigo. Ainda não estou preparada. Na mansão. Candinho e Dita terminam os últimos detalhes da festa quando Asdrubal se aproxima, preocupado. O Celso me avisou que a Olga esteve na fábrica ontem à noite. Eu tô pensando em dar uma passada lá, ver se ela não pegou algum documento importante. Candinho pergunta. Mas você não vai se atrasar para a festa do Júnior? Asdrubal suspira. Eu prometo ser rápido. Mas você sabe, se eu não averiguar isso, não vou ter paz. Do outro lado da trama. Sandra e Ernesto conspiram. A vilã sorri daquele jeito frio, decidido. Acho que quero começar nosso plano hoje. Ernesto se assusta. Hoje? Mas ainda não estamos prontos. Sandra dá de ombros. Jogar gasolina e riscar um fósforo não precisa de preparação. Ernesto tenta argumentar. Mas precisamos saber quando a fábrica vai estar vazia. Sandra ri, um riso que arrepia. Desde quando você se preocupa com isso? Está decidido. Vou colocar meu plano em prática ainda hoje. Se você não quiser, não venha. Ernesto respira fundo, vencido. É claro que eu vou com você. Vamos colocar aquela fábrica abaixo. Mas nenhum dos dois imagina que algo inesperado, totalmente fora do controle, pode colocar o plano em risco. Mais tarde, vários convidados começam a chegar na mansão de Candinho, prontos para celebrar o aniversário de Júnior e Picolé, sem saber das tempestades que se formam ao redor deles. Celso e Estela chegam ao lado de Anabela. O trio mal entra e já começa a conversar com Candinho, Dita e os amigos. Mas, de repente, as crianças surgem correndo. E atrás delas, Zuma e Zenaide. Um silêncio estranho toma conta do lugar. Zuma aparece com uma barriguinha de grávida perfeitamente exibida, acariciando-a devagar, como quem saboreia a própria mentira. Dita, nervosa, dispara. O que você tá fazendo aqui? Cínica, Zuma sorri com veneno. Primeiro, eu vim acompanhar meus anjinhos. Depois, logo estarei morando aqui. Vocês vão ter que se acostumar com a minha presença. Dita se inflama, mas Candinho assegura. Calma, hoje é dia de festa. Nada de briga. Celso não aguenta e encara a vilã. E que barriga é essa? Ontem você não tinha nem sombra disso. Se fazendo de ofendida, Zuma rebate. Você chamou o meu filho disso? Ontem eu só estava usando roupas largas. Hoje escolhi uma mais justa. É pecado ser vaidosa, mesmo grávida? Celso engole seco. Os adultos trocam olhares. As crianças até tentam animar, mas o clima pesa. Zuma, Dita e Candinho formam um triângulo de pura tensão. Enquanto isso, Asdrubal termina de examinar o último armário de arquivos. Nada faltando, acho que posso ir para a festa. Ele tranca a sala e segue para a saída. Mas um barulho metálico ecoa da casa de máquinas. O coração dele dispara. Um cheiro forte de gasolina invade o corredor. Asdrubal empurra a porta. E vê Sandra e Ernesto, cada um segurando um fósforo aceso, como dois fantasmas voltados do inferno. Sandra? Você tá viva. O susto faz Sandra deixar o fósforo cair. A cena parece em câmera lenta. O fogo acende. A tensão explode. Asdrubal, desesperado, agarra o extintor e se lança contra as chamas. Sandra e Ernesto fogem pelos fundos.
Asdrúbal apaga o fogo ofegante, suado, tremendo. Meu Deus, eu preciso chamar a polícia. Então, a tal baronesa era Sandra? Quem diria? Do lado de fora, a festa continua. Mas a alegria é falsa, quebradiça. Zuma é uma nuvem negra pairando sobre todos. Sem paciência, Celso avança até a vilã. O que você pensa que está fazendo aqui? Zuma ergue o queixo, insolente. Estou grávida do Candinho. Tenho todo o direito. Celso explode. Chega dessa farsa. Todo mundo sabe que é mentira. Zuma revira os olhos como quem escova o drama para debaixo do tapete. Ele continua, mais firme. E ainda traz o Samir para a festa do filho do Candinho? E se ele fizer um discurso, e falar da marca de nascença? Zuma dá de ombros, venenosa. Eu não ligo mais para isso. Pelo menos vou me casar com o Candinho. E meu filho vai ser o irmãozinho caçula do Samir. Uma família perfeita. Esse golpe derruba qualquer controle que Celso ainda tinha. Ele segura o braço dela, firme. Chega. Você vai embora agora. Zuma grita, assustada. Você tá louco? Me solta. O grito dela ecoa pela festa. Os convidados se viram, chocados. Estela corre. Celso? O que você tá fazendo? Ele congela, mas ainda segura o braço da vilã. Zuma tenta se desvencilhar. E então acontece. A barriga dela se desloca. Escorrega. Cai. Vários pedaços de algodão começam a despencar no chão. A barriga diminui, até desaparecer. Silêncio. Um silêncio que corta como faca. Zuma congela, sem ar, sem chão. Candinho se aproxima, olhos arregalados. O que é isso? Você tava usando uma barriga falsa. Zuma gagueja. Eu posso explicar. Dita dá um passo à frente, voz firme, ferida. Explicar o quê, sua farsante? Você mentiu. Você não tá grávida coisa nenhuma. Zuma tenta balbuciar, mas Estela corta. Eu sabia. Ela fez o exame no mesmo momento que a Sônia. Ela trocou as amostras. A tensão explode. Candinho, furioso, treme. Eu não acredito que você tentou me enganar, de novo. Eu vou chamar a polícia. Desesperada, Zuma tenta correr. Mas os convidados fecham todas as saídas, um por um. Ela fica encurralada. Sem saída. Sem aliados. Sem máscara. O fim finalmente a alcança. Do outro lado da cidade. Sandra e Ernesto jogam roupas dentro das malas. Ernesto resmunga. Eu disse que hoje não era dia de agir. Nervosa, Sandra rosna. Vai colocar culpa em mim? Você que não viu o professor na fábrica. Ele me reconheceu. Agora vamos ter que sair da cidade, do país. Eles fecham as malas. Correm até a porta. Mas ao abrir, a casa está cercada de policiais. Fim da fuga. Na delegacia. Sandra é colocada na mesma cela que Zuma. Ela sorri, venenosa. Ora, talvez minha estadia aqui não seja tão ruim assim. Acho que vou me divertir. Zuma aperta o vestido. E percebe que ainda restam pedaços de algodão escondidos ali. O símbolo perfeito da sua ruína. Chamado final para o vídeo. E aí? Você acha que os vilões finalmente tiveram o que mereciam? E que nota, de 0 a 10, o Asdrúbal merece? Comenta aí embaixo. E clica no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.